Bom, pessoal, quem já ouviu falar desse livro aqui? Getting Real. Levanta a mão mais alto, por favor. Temos... Eu não sei se isso me deixa feliz, porque vai ser novo conteúdo para muita gente. Compensação me deixa triste, porque esse livro é um livro muito bom. Tá? É um livro muito bom. Meu Twitter é esse aqui, @DenisFerrari. Eu sou 1/3 da True Brands, o outro 1/3 é o Everson, e o que está faltando é a Dilma. Né? Quem tem empresa entendeu a piada. Pessoal, esse livro foi escrito pela empresa 37 Signals, tá? Que é uma empresa americana. E falando um pouco dela, pode passar. Por que ela escreveu esse livro? Né? Os produtos dela hoje alcançam 350 mil clientes entre pessoas físicas e pequenas empresas, que é o nicho dela. Tá? E ela atua, esses são os 4 principais projetos. Né? O Basecamp, para gerenciamento de projetos, o Campfire. Né? Só que esses 4 projetos aqui, durante o desenvolvimento desses 4 projetos, eles tiveram um método de trabalho e conceitos aplicados bem únicos, que funcionaram para eles. E esse livro retrata toda a experiência que eles tiveram ao construir esses 4 projetos. Por que é relevante a gente falar desse livro aqui? Porque os conceitos deles são conceitos que vão ajudar a qualquer um aqui que quiser criar um produto web, fazer isso de uma forma que tenha menos retrabalho, menos custo, tá? E mais assertividade. Os conceitos deles, de certa forma, são simples de trabalhar para quem está nesse cenário, mas eles dão um norte muito importante. Tá? E uma das coisas que não pode deixar de falar é que dos projetos deles foi extraído um dos frameworks que é o mais conhecido da comunidade Ruby, né? Que é o Ruby on Rails. Né? Então, quer dizer, essa empresa ela tem realmente um know-how tanto da construção de produtos, né, para o usuário final e pequena empresa, quanto também um background muito bom na comunidade de desenvolvimento. Né? Sobre o livro. Esse livro ele tem 77 páginas. Tá? Você pega um sábado e você lê esse livro todo, apesar de eu não recomendar. Porque são as 77 páginas mais densas que eu já vi a nível de conceito. Cada página desse livro te entrega 2 ou 3 conceitos que, se você já trabalha na área de desenvolvimento, seja com criação, seja com programação, seja que você tenha uma equipe trabalhando em projetos, esses conceitos vão realmente te fazer pensar. Tá? Mas são só 77 páginas. Não é um livro pesado. Né? Seria até errado, porque eles falam tanto de simplicidade, se eles fizessem um livro muito grosso, né? Não ia ser condizente com o que eles falam. Esse livro, ele traz conceitos, métodos e exemplos desses conceitos e métodos aplicados nos projetos deles e na análise de case de outros projetos de parceiros, de empresas que vocês já conhecem. Tá? Em resumo, você precisa desse livro. Tá? Não saia daqui achando que você sabe todo esse livro. Tá? O que eu vou fazer aqui é apresentar para vocês os principais conceitos. Eu tive muito trabalho em escolher quais conceitos apresentar. Tá? Porque tive que deixar algumas coisas de fora, e isso deixa um gancho para vocês correrem atrás do livro. Esse livro tem a versão em português dele. Tá? É um muito pequeno livro, tem a versão em português. Tem a versão e-book, inclusive. Assim, coloca como to-do aí para você fazer isso depois do evento. Então vamos dar uma olhada nos conceitos do livro. O livro ele fala sobre todas as etapas que você vai ter no projeto. Né? Eu tenho uma ideia, eu quero construir essa ideia, eu quero publicar essa ideia, agora eu quero vender a minha ideia. Então, os nossos projetos eles passam por uma série de etapas. Eu escolhi algumas etapas aqui, alguns conceitos para apresentar para vocês. A primeira coisa que o livro aborda é que a sua ideia, o projeto que você quer fazer, é um projeto que você tem que ser o público-alvo dele. Tá? Você tem que ter empatia com o seu usuário. Você tem que realmente sentir se o seu projeto está resolvendo um problema que ele se propõe a resolver. Só que você,
vai ser muito difícil você sentir isso se você não sentir o problema. Tá? E aí entra uma leitura minha, um parênteses meu. Isso eu acho que é um dos maiores problemas que ocorre hoje em software por encomenda desenvolvido em fábrica de software. Né? É muito diferente numa escala de contratações, você tem empatia com o usuário final lá. Mas no desenvolvimento de produto, se você não tiver empatia, o negócio não vai dar certo. Se você está desenvolvendo uma solução, você tem que usar a solução que você está desenvolvendo. Só que para você fazer isso, você tem que ter o problema, você tem que sentir o problema. Tá? É muito complicado você atingir em cheio um público-alvo sem entender a necessidade, a real necessidade, sem sentir na pele o que as pessoas estão sentindo. Né? Eu acho que essa imagem exemplifica bem o que eu estou falando. Né? A outra coisa que o livro fala inúmeras vezes, você pensou na sua ideia e agora você está querendo desenvolver. O que você tem que ter na cabeça logo de início é que não existe planejamento, não existe nenhum tipo de previsão de futuro. A única coisa que importa vai ser o feedback do usuário final. Tá? Tudo que importa é o feedback do usuário final. Eles alertam durante todo o livro para você lançar o seu produto mais cedo. Eu vou falar de algumas formas de você lançar o seu produto mais cedo. Mas, basicamente, o que eles focam? Quando a gente tem uma ideia e a gente quer tirar essa ideia do papel, o primeiro erro que a gente às vezes coloca no papel e discute muito lá no papel, né? Discute lá no papel, faz reunião, faz mais reunião às vezes, repensa, redesenha. Só que você está fazendo um círculo que você nunca vai saber, na verdade, se todas as suas indagações são verdades ou não. Porque todo o seu planejamento só vai se provar verdadeiro ou falso quando cair na mão do usuário. Então, lançar o produto mais cedo é mais importante e é mais informativo do que qualquer outra coisa que você venha fazer. Aquela sua ideia, se você conseguir expressá-la com o mínimo de funcionalidades, tá? Se você conseguir realmente ter o esboço daquela sua ideia e lançar cedo, você vai ter um plano de negócios, vamos dizer assim, muito mais informativo do que se você tivesse realmente pensado todo o panorama econômico para lançar o seu produto. Tá? Fazer o negócio rodar mais cedo é muito mais importante do que ter um software perfeito no papel. Tá? E outra coisa que ele fala, e essa aqui é uma indagação de muita gente, é uma indagação minha, do Eberson também, nos nossos produtos, que a empresa, ela atende 350 mil clientes, mas ela continua uma empresa pequena. Quando eu falo em empresa pequena, eu não estou falando de faturamento, mas de quantidade de pessoas. Né? Eles pregam que quanto mais enxuto for a empresa, quanto mais enxuto for os seus processos, o seu pessoal, quanto mais enxuto for o seu projeto a nível de funcionalidades, né, mais ágil você vai ser para se adaptar de acordo com as mudanças do mercado. Né? É importante entender que se você lança cedo, a resposta que você vai ter do seu projeto pode não ser o que você espera. Pode ser que o que vai trazer dinheiro para o seu projeto, fazer ele dar certo, é um outro segmento que você não previu. Mas ótimo que você achou um segmento que o seu projeto vai dar certo. Só que se você, desenvolveu muita coisa antes e demorou a lançar, você jogou dinheiro fora. Porque muitas daquelas funcionalidades podem não servir para o segmento que você vai colocar. E experimenta marcar, é aquela velha máxima do almoço, né? Experimenta marcar um almoço com 10 pessoas e um almoço com 3 pessoas. Vê qual que você marca mais rápido, né? Quanto mais enxuto for a equipe de desenvolvimento que você tiver, mais rápido você vai conseguir direcionar o desenvolvimento. Tá? Equipe inflada não é, mais gente não é o sinônimo de velocidade, tá? Em desenvolvimento. Isso aqui é muito estranho para eu estou falando. Alguém tem essa impressão? Colocar mais gente no projeto aumenta a velocidade? Quem acha que sim, levanta a mão. Depende. Vou falar mais sobre isso. Vamos passar. E aí vem a outra máxima, né? Você tem a ideia,
você está com uma equipe reduzida, sua equipe tem, sei lá, 3, 4 pessoas, né, ou 2 pessoas, ou é só você, o que eu não recomendo. E agora? Para fazer o projeto, você vai precisar de algumas coisas. Você vai precisar de dinheiro para financiar servidor, comunicação, e até mesmo pessoal se for necessário. Né? Você vai precisar de mão de obra, porque você vai precisar construir aquele negócio. Né? A mensagem que eles passam aqui é que muita gente trava nesse momento buscando financiamento. Tá? Para tirar a sua ideia do papel. Olha o que eu estou falando, não é para você manter o serviço no ar full time a vida toda dele. Para você tirar a sua ideia do papel, rodar a sua ideia, ter a primeira versão no ar, você tem que ser criativo. Você tem que atender às restrições que você tem. Seja de tempo, seja de dinheiro, seja de pessoal, seja de qualquer coisa. Porque não, vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Muita gente, se você financiar e o seu projeto der errado, dependendo da forma como você financiou, você deu um tiro no pé muito grande. Né? E até para você conseguir qualquer tipo de patrocínio, de investimento, de qualquer pessoa acreditar na sua ideia, vai valer muito mais se ela já tiver rodado alguma vez no ar, se o produto já estiver no ar na versão, do que você ter ideia no papel. Por quê? Porque a ideia não vale nada, o que vale é a execução. Não se engane. Aqui um parênteses. Quem aqui conhece a Bel Peace? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Beleza. Depois vocês procuram um livro chamado Menina do Vale. Tá? É uma brasileira que venceu, vamos dizer assim, e hoje ela tem uma startup chamada Lemon, né? Lemon. Lá no Vale do Silício. E ela fez um vídeo, ela tem um vlog, porque todo mundo tem vlog agora, ela tem um vlog no YouTube, onde ela vai passando as coisas que ela aprendeu. E uma das coisas que ela fala é justamente isso: a sua ideia não vale nada. A sua ideia, para ela funcionar, depende de uma execução bem feita. Então, se você não tem execução do projeto, a sua ideia não é brilhante, até que ela seja executada. Tá? E ninguém é melhor do que você para executar a sua ideia. Então, assim, essa neura de vou guardar minha ideia com medo de que roubem, ela não é 100% verdade. Tá? Volta aí. Quem aqui já tentou fazer um projeto depois do horário? Quem não conseguiu? Levanta a mão, falando pro outro. Sem vergonha. Quem teve algum problema? Todo mundo conseguiu? Então vocês são show, tá? Eu já tentei alguns e não deu certo. Quando ele fala também que restrição força a criatividade, a gente tem uma série de... Se você é programador, se você é designer, você vai tomar para você o trabalho daquela área. Se você é programador, você vai querer programar a sua solução. Se você é designer, você vai querer construir tudo, né, o que for a nível de comunicação e tal. Beleza, só que você tem que entender que tem áreas de conhecimento que você não vai saber atuar. E das duas, uma, ou você terceiriza, ou você aprende. Só que para terceirizar, você precisa de quê? De dinheiro. Se você não tem, meu amigo, você vai ter que fazer. E não tem jeito. Tá? Tudo que envolve empresa, uma empresa é muito maior do que o projeto que você está querendo construir. E isso é importante de ser entendido. Uma empresa tem um setor comercial, uma empresa tem um setor de marketing, uma empresa tem um setor burocrático, e acreditem, é muito burocrático. Tá? Tem a questão de pagamento, a questão financeira, a questão legislativa, tem N áreas de conhecimento que, além da operacional, que é muito importante, tá, precisam para que o negócio aconteça. Tá? E o que eles falam? Faça o mínimo e faça você mesmo. Tá? Para a sua ideia acontecer, algumas coisas não vão sair 100%. E isso é normal, é a primeira versão. Tá? E aí entra mais uma indicação de livro para vocês. Alguém já ouviu falar aqui do Guia do Startup? Tá? O Guia do Startup é um livro de um empresário brasileiro, que é o gerente de produtos da Local Web, que conta basicamente as experiências do Contacal. Depois vocês podem acessar o Contacal aí, que é um aplicativo para ajudar a emagrecer. Ele conta as calorias, você vai fazendo entradas, ele vai ajustando sua dieta. Ele relata as experiências ali, mas no livro dele fica bem claro que todos os grandes cases que a gente conhece e que estão na nossa vida hoje,
a primeira versão deles era horrível. Tá? E tem um ditado que fala que se você não tiver vergonha da sua primeira versão, você demorou a lançar. É claro, eu não estou falando de um trabalho mal feito. Eu estou falando de um trabalho mínimo necessário para acontecer o lançamento. Tá? Vou falar mais disso mais pra frente. Passando. Sobre o método de trabalho, aqui entra onde a maioria dos gerentes discorda. Tá? Quando eu falo gerente, pelo menos os gerentes que eu comecei, não estereotipando o gerente. A primeira coisa que você tem que entender é que você não precisa de tanta gente para construir. E ano passado, eu e o Everson trabalhamos num modelo que a gente comprovou isso e foi uma das melhores experiências para a gente. Para você criar a versão inicial do projeto, você precisa de no máximo de 3 pessoas. Tá? Isso foi um método que é incitado no livro, a gente testou e realmente é muito bom. Você precisa de um programador, um designer e o que ele chama de atravessador, tá? Que seria alguém que tem conhecimento tanto de programação quanto de, eu não vou falar de design, mas alguém que consiga atuar nas 2 áreas, né? Entendendo que o programador seria um cara um pouco mais bitolado, né? O que a gente hoje acaba que todo mundo é híbrido, né? Se você, por exemplo, programa em PHP, não tem como você programar em PHP sem você entender um pouco de HTML, de CSS, de JavaScript, né? Então você vai ter uma área ali comum a essas 3 pessoas. Só que essas 3 pessoas é o mínimo necessário, é o máximo necessário, na verdade, para você poder construir a sua primeira versão. E, gente, sai igual água. É o desenvolvimento mais rápido que eu já tive até então. 3 é um número cabalístico, 2 daria problema. Tá? Porque o primeiro programador, ele tem uma visão um pouco mais ampla do projeto em si, do que vai ser implementado. Então ele consegue olhar o todo, olhar questão arquitetural e de design. E o segundo programador, ele tende a trabalhar um pouco mais no nível de design. Do nível de implementação de código. Então uma coisa é você saber o que o seu projeto tem que entregar. Vamos falar assim, uma coisa é você modelar suas classes, você fazer os seus testes, você ter uma visão um pouco mais alto nível. E a outra coisa é você realmente escrever o código de cada funcionalidade. Os dois fazem isso, só que um tem que estar sempre indo e voltando nessa questão de visão específica, visão geral. Visão específica, visão geral. O outro, ele pode ficar mais preso na visão específica. O atravessador é essa a função dele. E o design é o cara que traz a primeira versão do projeto para uma coisa não tão horrível quanto foram as primeiras versões do Facebook, a primeira versão do Twitter. Depois vocês procurem no histórico do Google Imagens, vocês vão ver que não era bonito. Não era bonito e hoje são os projetos que modificaram nossas vidas. Né? Depois, esse número tende a crescer. Construção de primeira versão é diferente de manutenção. Você manter o projeto, você suportar o projeto. A primeira versão não precisa mais de 3 pessoas. Tá? A gente fez um teste ano passado. Na verdade, a gente fez mais de um teste, mas o primeiro teste que a gente fez, eu inclusive contei isso no Meet anterior, no Meet de outubro. Em 2 semanas a gente tinha uma versão no ar e um mês a gente tinha uma versão, o esboço da versão completa totalmente funcional, com o design final, com tudo já, o usuário mexendo, usando. E não tem que pague isso. Tá? O negócio funcionando é melhor, o software funcionando é a maior medida de progresso que você pode ter. Né? Isso nem se fala, isso é uma das mandas da agilidade. Tá? A outra coisa que eles falam é que você não programa até você ter a versão em HTML funcional. Tá? Isso, gente, é uma outra verdade. Tem um desenho que fala muito isso, que para o usuário final existe a interface e dentro que acontece a mágica. E de certa forma, ele não está errado. Tá? A interface para o usuário é o seu projeto. Não interessa o que acontece ali por baixo, e por mais que a gente saiba que tem um grande trabalho ali por baixo fazer todo o código funcionar. Só que o protótipo em HTML é o que vai realmente trazer para você a impressão se o seu projeto está funcionando ou não, se a sua ideia foi bem aplicada ou não. A tela, tá? As interações e a usabilidade é onde está o maior valor para o usuário final daquele negócio. Porque o trabalho de programador é ingrato. Se funcionar, você não fez mais nada, não fez mais do que a sua obrigação. Quem é programador sabe disso. Né? Agora, uma boa usabilidade, um bom conjunto de funcionalidades num protótipo HTML é o que você precisa para poder validar. E no caso deles, eles não começam nenhuma programação. O que eu estou falando o programador ele não começa a trabalhar
até que o protótipo HTML esteja totalmente funcional. Funcional com dados feitos, tá? Isso qualquer design hoje consegue fazer um gadget, fazer uma requisição, a tecnologia de servidor básico, seja ela qual for. Só que, vocês querem saber por que isso é tão importante? A comunicação. O programador, quando ele for começar a desenvolver, ele sabe exatamente o que ele está desenvolvendo. Não tem erro de comunicação. A tela é a melhor ferramenta de comunicação que você vai ter no seu projeto. Então você não vai ter desperdício. Quando você paraleliza o trabalho, bota o designer para trabalhar num campo e o programador para trabalhar no outro, pode haver desperdício de trabalho. Por quê? Porque pode existir um funcionamento, um entendimento diferente daquele negócio. E, gente, é o mais comum, é o que mais acontece. A gente inventa N maneiras de escrever documentos e esse negócio continua acontecendo. Já deve ter acontecido com todos vocês. Você escreveu uma coisa, desenhar uma coisa e a pessoa entender outra. Né? E por isso que 3 é um número tão importante, porque a comunicação flui muito rápido. Você deixar 3 pessoas conscientes de um conceito é muito mais rápido e muito mais fácil do que você deixar 5 do que você deixar 7. Tá? Os conceitos iniciais do projeto que vão no protótipo têm que ser deixados para essa equipe de 3 pessoas, como sabe. E você só modifica, você só entra com modificação com o protótipo pronto. Tá? Isso aqui é uma quebra de paradigma, tá? Mas funciona. E funciona muito bem. Tá? E se você quiser, inclusive, você pode fazer os protótipos fora das interações. Tá? O protótipo é a concepção da sua ideia. Tá? Pode passar. E aí, sobre o seu projeto. Agora vão as dicas gerais. Vou passar. Uma coisa que eles falam é que você colocar mais tempo e mais dinheiro não vai resolver o seu problema a nível de lançamento. Então o que você faz? Você quer lançar a sua primeira versão, você fixa uma data e você fixa, eu tenho tal dinheiro para poder lançar esse negócio. Tá? Se acabar o dinheiro, se acabar o prazo, você flexibiliza o escopo. Você não mexe na qualidade do que você está fazendo, você não bota mais dinheiro e você não atrasa. Tá? Lançar o produto mais cedo tem que ser o seu mantra. O produto lançado é o seu objetivo final. Tá? E você não tem dinheiro. Não adianta você lidar com uma restrição com recursos. Tá? Vamos passar. Uma outra coisa que eles falam, quando falou em inimigo, eu não achei uma imagem que representasse maior inimizade do que essa, tá? Uma coisa muito legal que eles falam é defina o inimigo do seu projeto. Eu vou fazer um novo editor de texto. Você fala, caramba, você vai competir com o Word. Não, o Word é meu inimigo. Eu vou ser tudo que o Word não é. E você já ganhou, inclusive, uma frase marcante para ganhar no seu projeto. Tá? Eles colocam que, quando eles estavam fazendo o Basecamp, eles tinham ferramentas de gerenciamento de projetos, já no mercado, bem consolidadas. Né? O Project, por exemplo, é uma das ferramentas de gerenciamento de projetos que eles têm. Eles tinham como concorrência. Só que o que eles botaram na cabeça? Eu não vou ser igual a esse cara, eu vou entregar conceitos diferentes para gerenciamento de projeto. Eu não quero agradar o público desse cara, eu tenho uma outra abordagem, eu tenho uma outra visão. E isso virou o marketing deles. Tá? Hoje eles são... O Basecamp é um produto sexy de gerenciamento de projetos, mas atende a um público que é diferente do público do Project. Tá? E eles vendem isso. Até mesmo porque tem gente que odeia o Project. Né? Então se você falar, cara, a gente também odeia o Project, fala, cara, é contigo mesmo, pode passar. E quando você determina quem são seus concorrentes e quem vai ser o seu inimigo, você vai ter uma missão, que é desenvolver o mínimo de funcionalidades possíveis para o seu projeto. E nessa hora nem pira, né? Porque a gente já entra num projeto devendo um monte de funcionalidade. Né? Já tem que implementar segurança, já tem que implementar autenticação, tem um monte de coisa que tem que implementar. Só que você vai implementar o mínimo de requisitos funcionais possível. O que ele fala é que, se possível ainda, você não ter as funcionalidades que o seu inimigo tem. Propositalmente. Porque você quer fazer um projeto diferente. Você não quer fazer um projeto igual.
basicamente o seguinte: quais são as funcionalidades corretas que eu tenho que escolher para atender o que eu estou querendo atender? E, gente, mais funcionalidade só atrapalha. Quantos de vocês já usaram alguma aplicação que tem várias funcionalidades e que você só usa meia dúzia? Não adianta. Tá? O Word é assim. Mala direta aqui no Word não é todo mundo que usa, pelo menos, né? Por exemplo, programação em macro no Word não é todo mundo que usa. Né? O Word eu estou jogando esse argumento com absurdo, né? Porque o Word ele tem anos de desenvolvimento. Mas assim, o que ele fala? É achar quais são as funcionalidades que vão atender aquele requisito sem mais nem menos. Você não vai fazer uma funcionalidade a mais para dizer que você tem. Não. O seu objetivo é fazer menos. O seu objetivo é entregar menos e resolver o mesmo problema. De uma forma que seja mais elegante, de uma forma que seja mais usável, mas você tem que resolver o mesmo problema com menos funcionalidades. Esse é o seu desafio. Vou passar. E aí, vocês me desculpem, essa imagem é do Clube da Luta. Eles falam que as funcionalidades esperam para entrar no seu projeto. Todo mundo aqui viu o Clube da Luta? Quem não viu, meus pesos? É mais ou menos como entrar no Clube da Luta. Você tem que passar 5 dias no lado de fora da casa, esperando até que ele te deixe entrar. As funcionalidades são assim. Quando você coloca o seu projeto para rodar, vai ter sempre alguém que vai falar: cara, o seu projeto é perfeito, mas você podia fazer tal coisa para mim. E aí ele ia ser perfeito. Aí você vai colocar no cliente B, ele vai falar: cara, ó, pô, show, mas só faltou tal coisinha. E quando a gente está lançando um produto, existe um fator desespero, né? Existe um fator cagaço, que você fala: caramba, será que é essa funcionalidade que está faltando? Pelo amor de Deus, vou desenvolver para esse cara. E aí você desenvolve a funcionalidade A para o cliente A, a funcionalidade B para o cliente B, e daqui a pouco você tem uma porrada de funcionalidade para atender a coisas específicas. Tem estratégias para você poder fugir disso. Tá? O seu produto principal tem que ter o mínimo de funcionalidades possíveis. Tem que pôr isso na cabeça. Não é desenvolver mais, é desenvolver menos. Necessidades específicas você pode resolver, por exemplo, com plugins. Mas você tem que analisar friamente. Funcionalidade, ela tem que esperar para entrar. Não é porque uma pessoa pediu que você vai fazer. Quando 2 pessoas pedirem, você deixa esperando. 3 pessoas pedirem, você deixa esperando. Isso estou falando dependendo da sua escala, né? Mas assim, a funcionalidade, ela tem que esperar do lado de fora. Você tem que dizer não inicialmente até você implementá-la. Porque o custo da funcionalidade, o custo de ter essa funcionalidade é alto. Tá? Vou passar. E aí ele fala uma coisa que é muito importante você entender logo no começo. Se você determinar um número de funcionalidades mínimo, você não vai atender todo mundo. Tá? Só que o problema não é você não atender todo mundo, o problema é você querer atender todo mundo. Só o Luciano Huck agrada todo mundo. Tá? O seu projeto, ele vai ser bom para algumas pessoas e vai ser ruim para outras. Quando ele fala ruim, é porque ele é mau. É porque aquela pessoa tem um conceito diferente com uma necessidade diferente. Você tem que focar no seu público. Você não tem que focar em quem não te quer. O livro deixa muito claro isso. E esse conceito é muito importante para você sempre procurar melhorar para quem te compra, para quem tem um conceito parecido com o conceito que você aplicou na ferramenta. Tá? E não se preocupar em estender mercado tentando atender todo mundo. Se você acha que isso é possível, é melhor você fazer um outro projeto que atenda os troianos. Essa imagem aí veio do Google Imagens de gregos e troianos. Do que tentar fazer com que a sua ferramenta atenda todo mundo. Tá? E tem uma outra coisa que é muito importante você saber. Vou passar. O seu aplicativo, ele deve tomar partido. Tomar partido aqui, eu não queria colocar partido político, né? Então isso aqui é da Guerra Civil da Marvel. O seu projeto, ele tem que dizer para as pessoas o que você acha, como você acha que você vai resolver esse problema. Tá? O exemplo que eles dão, e é um exemplo fácil de entender, tem gente que acredita que gerenciamento de projetos é comando e controle.
Tem gente que acredita que gerenciamento de projetos é colaboração e comunicação. Nenhum dos dois estão errados. Só que o seu projeto vai atender ou a um ou a outro. Se o seu projeto vai atender, por exemplo, comunicação e colaboração, você tem que deixar isso bem claro. Você tem que tomar esse partido. E você não vai atender o público. O seu projeto, ele tem que exalar o conceito principal da resolução do problema. Você toma partido, você não é indiferente. O seu projeto também não vai ser. Tá? Vou passar. E isso aqui, eu tive um problema com esse, por não prestar atenção nesse conceito do livro, e agora eu vejo. A sua versão inicial, ela vai ser um esboço da versão final. Então, assim como um desenho, você primeiro faz as formas gerais, para depois partir para os detalhamentos. Né? Quem é programador aqui? Quantos programadores estão presentes? Ok, muita gente. Beleza? Como a gente estuda programação e a gente gosta, a gente só estuda isso porque a gente gosta, né? A gente tem, vamos dizer assim, uma tendência a complicar coisas antes da hora. Tá? Então, você estudou um pattern muito legal, você estudou uma tecnologia muito legal, que escala, que, poxa, coça as costas, dá banho, leva o cachorro para passear, pô, show. Mas não é hora de colocar no seu projeto. Tá? A versão inicial do seu projeto é um esboço do que é a versão final. Você vai fazer o mínimo necessário para que o projeto rode. O seu projeto não precisa atender 1 milhão de usuários na primeira versão. Não precisa, você não sabe se vai atender. Você não sabe se você vai ter esse público, né? Vamos dizer assim, você pode ter 5 anos de vida de projeto e não ter esse público. É normal. Tá? Então, como você não sabe um monte de coisa, você faz um investimento mínimo. Então, na hora que você estiver programando, e isso, para mim, como programador, é o que eu tenho mais dificuldade, é não, vamos dizer assim, me adentrar demais em algumas coisas. Né? Agora eu vou fazer tal funcionalidade. E sair muito profundamente no detalhe, quando aquilo ali não vai ser importante naquele momento. Tá? Vou passar? Laranja podre é uma coisa nojenta. Né? Quando a gente está falando aqui de mexer no escopo e mexer no escopo, flexibilizar o escopo, se você tiver com o seu tempo acabando, seu dinheiro acabando, você entrega menos funcionalidades. Você não entrega funcionalidades piores. Gente, isso é básico. Quem estuda agilidade, isso é falado o tempo todo, isso está colado na parede. Mas você não muda a data de lançamento do seu produto. Se você está fazendo um passarinho, lança ele sem asa. Era isso que aquela imagem de massinha que tinha antes. Era essa a ideia. Depois é melhor você lançar meio produto do que um produto inteiro que não funcione direito. A primeira impressão é muito importante. Né? Então, flexibilize a quantidade de funcionalidades que você vai lançar. Né? Lança com menos funcionalidades. Coloca pessoas para testar. Né? E vai ser muito melhor você ter um software que é incrementado várias vezes do que um software que demora muito para ser lançado. Quando é lançado, não tem uma base de testes, vamos dizer assim, muito boa. Tá? Vamos passar. Planeja a tela em branco. Essa foi a imagem mais fácil de achar a apresentação. Né? Quando você faz um sistema e você é programador, você vai inserindo vários registros de teste, né? E você vai acostumando a olhar para o seu projeto, depois de um tempo, ele já foi utilizado. Quando o seu usuário entrar no seu projeto a primeira vez, ele não vai ter registros. Né? É o primeiro impacto. Eles falam que é o momento mais importante, é o segundo mais importante da utilização. Porque é ali que você tem que convencer o cara que o seu projeto é bom ou é ruim. É por isso que você tem na entrega, e aí, vamos dizer assim, extrapolando um pouco o software, né? Você tem as caixas da Apple, que são extremamente bonitas, né? A primeira impressão compra. Quando você liga o negócio já está funcionando. O seu projeto, a primeira tela, tem que dar, seja bem-vindo, meu amigo. Olha só, aqui em cima você vai criar não sei o quê. Vamos fazer um tour pela ferramenta? Quem aí usa a Apple Store já sabe que isso é meio que uma rotina padrão para todos os apps, né? Mas não era esse o pensamento. Isso virou lá porque o ecossistema exigiu uma seleção natural. Quem faz isso, os usuários permaneciam. Quem não fazia, os usuários saíam fora. Vou passar. Gente,
evitar tela de preferência e sempre tomar uma decisão. Você fala, qual vai ser a cor do meu fundo? Não ficou legal essa. Qual vai ser a cor do fundo da tela? Né? Aí você joga para o usuário. Cara, deixa o usuário escolher. Ele vai lá no menu e coloca a cor de fundo azul, verde e tal. Você está colocando uma funcionalidade a mais porque você não decidiu o fundo de tela. Então, quer dizer, para a sua primeira versão lançar, você não vai dar preferência nenhuma para o usuário. Tá? Todas as decisões você vai tomar. E aí você vai ter menos configurações. E essas configurações elas têm um custo de manutenção muito pesado. Quanto menos preferências você der para o usuário, melhor. Não leve lista máxima para o zero. Não quer dizer que não tem que ter nenhuma preferência. Mas quanto menos preferência, melhor. Não use a preferência para fugir da decisão. E você tem que pensar que o seu design está errado. Quando o seu aplicativo dá erro, o seu usuário consegue sair dali. Depois o PH pode falar um pouco disso, mas tem até uma pesquisa que mostra que as lojas virtuais que não acham o produto quando dá erro, apresentam uma página mais amigável, tem uma conversão muito maior das páginas que apresentam uma página 404, uma tela azul, um negócio default. Tá? Então, tenham isso em mente. Vou passar. E sobre o seu produto, eles falam que o seu produto tem que ter personalidade. Isso aqui é do Homem Bicentenário, era para ser uma imagem da Galateia, mas eu não achei a imagem da Galateia. É aquela robô mulher que tem no filme, que aquele cara fez um robô mulher para ele, não sei porquê, mas beleza? Ele fala que o seu projeto ele tem que ter uma personalidade única definida do começo ao final. Em todas as mensagens, em toda a interação que ele tiver com o usuário, essa personalidade tem que transparecer. O seu projeto pode ser mais divertido, o seu projeto pode ser mais introspectivo, o seu projeto pode ser mais sério. Dê uma personalidade e siga ela do início ao final. Tá? Vou passar. E, enquanto você estiver construindo isso tudo, procure, se o seu projeto virar uma rotina maçante de ser construída, você está fazendo errado. A sua ideia, o que vai trazer, o que vai diferenciar você no mercado de software, devia ser um projeto que te daria prazer. Não um projeto que traria uma rotina burocrática, um projeto que seria maçante trabalhar nele. Então, trabalhe com a sua motivação. Tá? Não deixa o seu projeto cair numa rotina. Se você cair numa rotina, você está fazendo alguma coisa errada. Ou a sua ideia está errada, ou o seu projeto você desenvolveu de alguma forma que você entrou no beco que não era para entrar. Tá? Vou passar. Pessoal, é isso. Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém discorda muito de alguma coisa que eu falei aqui? Alguém discorda de alguma coisa de alguma coisa que eu falei aqui? Eu sou muito bom ou vocês que são tímidos demais? Eu não, né? O livro. Pode falar. Não, que você está falando, acho que praticamente todo mundo aqui faz os projetos depois do trabalho, né? O que deixa a gente dormir 1, 2 da madrugada e você também a gente está de pé de novo trabalhando no serviços normais. Mas o que você falou aí aconteceu comigo, que o programador, que é meu sócio, tinha os programadores, eles quiseram fazer todo o sistema da programação primeiro. Eu falei, não, deixa eu fazer as telas. Não, a gente vai adiantar a programação toda e tal, e acabou que não ficou muito bem. Então a gente tem que parar o projeto todo, fazer as telas, pensar como é que o usuário vai andar, como é que vai ser a navegabilidade, e aí funcionar as funções. É aí que está o valor. Tipo, o valor do seu projeto está na interação com o usuário. Né? É a interface que vai atender o seu usuário. Programação é back-end, né? Então, se você não definir uma boa interface, de nada vai valer o seu projeto. Não, porque é o que eu falei com eles. Em algum momento eles ficaram meio chateados. Eu falei, cara, programação é ótimo. não fiquem chateados, mas quando você compra um produto da Apple, você vai comprar um carro, você vê primeiro o design dele antes de abrir o capô e olhar para o motor. É isso mesmo, é isso mesmo. Mais algum comentário, gente? Tranquilo? Pessoal, muito obrigado. Vamos fazer uma pausa no coffee, beleza?